Glória a Deus. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nessa noite. Amém? É maravilhoso estar na presença do Senhor, sim. De ouvir a palavra dEle. Mas muito mais, de se lançar. Se lançar aos pés do Senhor. E nesta noite, e que todas as noites em que nós estivermos, e toda vez que nós estivermos na presença do Senhor, que não seja apenas estar na presença, mas estar entregue, estar se lançando nas mãos do Senhor, estar deixando-se sentir a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor que nos modifica, que nos transforma, é a presença do Espírito Santo. E eu glorifico o nome dEle, por tudo que Ele tem preparado sobre a minha vida, da minha família e da Igreja de Cristo. Eu sei que Deus Ele tem coisas grandiosas sobre nossas vidas. E é muito mais além do que podemos imaginar, pensar. Ele tem tantas coisas e muitas vezes nós não vivemos nem um pouquinho. Vivemos somente o raso. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas algo que o Senhor está colocando no meu coração agora, que vem muitas coisas para nos atrapalhar a viver as maravilhas do Espírito Santo de Deus. Muitas coisas se levantam para atrapalhar essa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo de Deus, mas que a gente possa vencer no nome de Jesus tudo aquilo que se levanta. Eu vou estar lendo, irmãos, em 2 Coríntios 12, eu vou ler do 7 adiante. Eu ia ler somente o 10. 2 Coríntios 12, 7. O espinho da carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. A minha versão é diferente, viu, irmãos? A fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. E o tema da mensagem que eu coloquei é: forte sou. Forte sou em Cristo Jesus. Nós somos mais fortes do que podemos imaginar. Mas a gente muitas vezes não usa essa força, que é a força do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo estava aqui passando, por tantas dificuldades, o espinho na carne, as perseguições. Mas algo que estava no coração dele era a grandeza de Deus. Ele se gloriava mediante o quê? As suas fraquezas, pela graça de Deus. Tem situações que vêm para nos tirar da presença do Senhor. Ali com as perseguições, o espinho da carne, tantas coisas. E quantas situações nos vêm tirar da presença do Espírito Santo de Deus. Quantas coisas se levantam para que nós saiamos da presença do Senhor. E muitas vezes, por muito menos, a gente sai da presença de Deus.
Vitor, eu tô com calor. Dá para ligar ali? Não, aquele ali. Acho que é melhor, né? Então, por muito menos, nós saímos da presença do Espírito Santo de Deus. Mas algo que nós temos que entender, que nunca será por nós. Nunca será o eu. Mas sempre será o quê? O poder de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes nós achamos que é a nossa força. Muitas vezes nós achamos que somos nós que vamos vencer. Mas sempre será a força do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre as nossas vidas. Algo que eu sempre coloco aqui quando nós estamos orando, eu sempre coloco assim: Senhor, destapa os olhos. Senhor, destapa os ouvidos. Para que a gente tenha o quê? Uma nova visão. Para que a gente tenha uma visão espiritual. Para que a gente possa ouvir e estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Assim como a irmã Lucimar orou, né? No começo. Sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O povo tem que estar sensível. O povo de Deus tem que estar sensível a essa voz. O povo de Deus tem que estar sensível a esta voz. Orar, clamar ao Senhor: Pai, abre os meus olhos espirituais, destapa os meus ouvidos, Pai, para que eu possa estar atento e sensível à Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer. Tira as vendas dos nossos olhos. O povo de Deus tem que começar a orar assim: Senhor, destapa, para que eu possa entender o Teu querer na minha vida, Pai, porque muitas vezes eu estou passando isso, porque eu estou passando por provações, Pai, porque eu estou assim muitas vezes como Paulo, com espinho na carne, Pai. E assim nós vamos ouvindo a voz do Senhor, e a gente vai tendo entendimento da palavra, do que está acontecendo, porque eu estou diante das provações, o que está acontecendo. Se há brechas muitas vezes na minha vida, e eu tenho que procurar tudo isso no Senhor, a viver a palavra do Senhor, a sentir a presença dEle, se entregar totalmente nas mãos do Senhor, sem reservas. Sem reservas. Deus abençoe, Vitória. Sem reservas. A gente anda com muitas reservas. A gente muitas vezes não anda se lançando totalmente a viver a vontade do Senhor. Porque é aquilo que eu falei. Muitas coisas acontecem para que a gente possa sair da presença dEle. Muitas coisas acontecem para minar a nossa fé. Quantas coisas acontecem para minar a nossa fé? Quantas coisas se levantam para minar a nossa fé? Para que a gente venha a ficar no meio do caminho. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, como diz lá em Isaías 64:8, diz: Deus, Ele é oleiro e nós somos vasos. E assim o oleiro, Ele que? Ele molda, né? Ele molda o barro, para que nós possamos ainda mais dar frutos, para que a gente possa dar frutos maravilhosos. Quem quer se lançar na mão desse grande oleiro, como um vaso? Quem quer se lançar totalmente na mão do oleiro, para que Ele possa moldar as nossas vidas? Você tem coragem de se lançar na mão deste grande oleiro? Falar: Senhor, me quebra de novo. Pai, me molda conforme a Tua vontade, Senhor. Porque muitas vezes nós temos que ser quebrados de novo, refeito de novo, transformado pela mão desse grande oleiro, para que a gente possa viver a vontade dEle. Muitas vezes nós temos sendo um vaso que tem que ser refeito por Deus, refeito pelas mãos dEle. Porque muitas vezes nós somos um vaso vazio, um vaso trincado. Aí fala: Senhor, eu necessito, Pai, ser modificado.
Eis-me aqui, Senhor, nas tuas mãos, como vaso para ser quebrado e modificado muitas vezes, e transformado pelo teu poder e pela tua glória, para que eu possa ser um vaso cheio da unção do teu Espírito Santo, renovado, cheio de bálsamo, que transborda sobre a minha vida e a vida daqueles que estão comigo. Aleluias. Forte sou mediante as minhas fraquezas. Por que sou forte mediante as minhas fraquezas? Eu falo por mim, porque no momento das minhas fraquezas, dos momentos das minhas lutas, no momento que a minha família passava por tantas coisas, foi o momento que eu mais se lancei, o momento que eu vivi mais milagres do Senhor. Porque quando nós estamos passando pelas provações, é o momento que a gente mais se aproxima do Senhor. É o momento que a gente busca mais, se entrega mais. É o momento que nós oramos, jejuamos, nos consagramos, nos santificamos, porque nós queremos o quê? Receber a nossa bênção, a nossa cura, a nossa restauração. E nós começamos o quê? A ter mais intimidade com o Senhor, quando nós estamos nas lutas, porque eu quero algo do Senhor. Mas imagine se nós vivêssemos sempre orando, jejuando, santificando e buscando ao Senhor, independente do que estamos passando, dos momentos bons ou dos momentos ruins. Se nós tivéssemos essa entrega total, imagine o que nós testemunharíamos sobre a nossa vida e da vida daqueles que estão conosco, nossa família, nossos familiares. Que a gente possa quebrar essa barreira, que a gente não venha a buscar ao Senhor com essa intensidade somente quando estamos nas provas. Quantos vasos estão necessitados dessa renovação do Espírito Santo de Deus? Quantos vasos muitas vezes estão aí na cadeira para ser usado e não está sendo usado porque está tampado? Quantas pessoas têm dons e estão sentados nas cadeiras e não se deixam a ser usados? E o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar a sua vida. Não é somente o grupo de oração, o grupo de louvor que está aqui, mas é todos. Todos têm algo bom no coração. Mas muitas vezes as barreiras impedem de deixar fluir aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Muitas vezes você fica aí deixando de viver algo extraordinário na sua vida. Nos momentos de luta, somos fracos, mas o Senhor nos deixa fortes, porque é na fraqueza que eu me lanço, é na fraqueza que o Espírito Santo de Deus vem e me renova. É na minha fraqueza que eu vivi e vivo o sobrenatural de Deus. Eu creio que se você está aqui ainda hoje, é porque o Senhor tem sustentado a sua vida. A irmã Cida, né? Quantas lutas ela passou. Foi difícil. Quantas experiências nós temos aqui de lutas que cada um aqui já passou. Os mais velhos, até os mais novos, que são tão ainda jovens, mas já passou por alguma luta. Mas eu sei que o Senhor sustenta nós a cada dia, porque quando somos fracos, nós somos fortes no Senhor. E você é forte pela graça de Deus. Eu sou forte pela graça de Deus,
porque é Ele que me sustenta e tem sustentado a minha vida e a vida da minha família. Lá em 2 Coríntios, no mesmo texto fala aqui, que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias. É o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza, porque quando eu sou forte, eu venço todas as coisas no Senhor. Quando eu sou forte, eu caminho na direção dos propósitos de Deus. Forte sou quando busco o quê? A sabedoria de Deus. A sabedoria do Espírito Santo de Deus me direcionando a cada dia. Mas muitas vezes eu tenho que trocar o quê? Eu tenho que trocar os meus pensamentos negativos, as minhas murmurações. E tudo aquilo que não me leva a lugar nenhum, tudo aquilo que tira o meu crescimento, as palavras negativas, as palavras que não são bênção. E eu tenho que trazer para mim coisas novas, palavras de bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vida da sua família. Eu tenho que começar o quê? Começar a abençoar. Eu tenho que começar a profetizar bênção sobre a minha família, sobre aqueles que estão comigo. Eu preciso viver a comunhão com Deus. Eu preciso buscar a intimidade com o Senhor. E eu preciso, mais do que tudo, se lançar à vontade dEle. Você jamais depende de mãos humanas. E jamais vai depender de mãos humanas se Deus não estiver no controle. Se não for o Senhor direcionando. Não pense que você depende de mãos humanas, não. Porque aquilo que vier na sua vida, aquilo que acontece na sua vida, é direcionamento de Deus. Tudo aquilo que tem acontecido na igreja, casa de oração, é a direção do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos, é o Senhor provendo. Quando nós compramos o piso, eu acho que o William ainda nem tinha falado, uma pessoa ligou para mim, que eu nem esperava. Ela, Joelma, saiu um dinheiro para mim, eu quero mandar uma parcela do piso, pode ser? Eu falei, pode. E aí ela mandou aquela parcela do piso para nós. Então, desde o início, Deus tem preparado todas as coisas. Todas as nossas necessidades, Deus tem preparado. Porque Ele está no controle de tudo. E nós não dependemos de mãos humanas jamais. Mas dependemos do Espírito Santo de Deus, que usa as pessoas. Elas são direcionadas por Deus. A gente acha que as coisas não vão acontecer, mas acontece sim, pelo poder de Deus. E tudo que o pastor tem lançado tem sido abençoado por Deus. Deus, Ele tem preparado pessoas, tem levantado pessoas, porque nós dependemos de Deus. E aí Deus vai usando as pessoas. E Deus vai preparando as pessoas e vai enviando para nos abençoar. Vai enviando para fazer parte de todas as coisas. Vai enviando pessoas para que a igreja de Cristo vá crescendo. E muitas vezes nós não entendemos os acontecimentos. Nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Mas lá na frente a gente entende. A gente não entende muitas vezes porque é um sofrimento. Mas lá na frente nós entendemos. Nós não entendemos por que está acontecendo tantas coisas, mas lá na frente nós entendemos. Muitas vezes você não entende porque Deus enviou você aqui, mas lá na frente você vai entender.
Deus, Ele prepara. E tem preparado tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando nós falamos tudo posso, podemos sim passar muitas coisas, mas podemos passar coisas ruins, coisas boas, mas passamos sustentados por Deus. Então tudo posso, né? A gente coloca lá no carro, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente acha que são coisas boas, né? Mas não, muitas vezes é coisas ruins, mas Deus está conosco, para depois testemunhar da grandeza dEle. Assim como tem pessoas aqui que têm testemunhos. Minha sogra tem um testemunho dela, que já passou tantas coisas, mas o Espírito Santo estava lá com ela. Ela já passou pelo vale da sombra da morte, mas está aqui conosco. Passou enfermidades, mas está aqui conosco. Creio que eu não conheço direito a irmã Lucimara, né, a história dela, mas creio que ela tem testemunho de vida, do que o Senhor já fez pela vida dela. A Agta capotou o carro com o Gaelzinho da barriga. Pastor Esther também, né? Pastor Esther também foi com a Laura, né? Com a Laura na barriga. Mas olha o testemunho. Foi Deus. Imagina essas mulheres grávidas e Deus cuidando. Juninho tem testemunho. Pastor William tem testemunho. Marluce tem testemunho. Irmã Cida tem testemunho do sustento de Deus. Eu tenho testemunho. Pela graça de Deus, estamos aqui cada dia fortalecidos por Ele. Josué 1:9 fala assim, ó: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluias. Por onde quer que você vá, Deus é contigo. A bênção do Senhor está contigo por onde você andar. Seja no deserto, a bênção do Senhor está com você. Seja onde você for, a bênção do Senhor está com você. Você é forte no Senhor e será até o fim. Permaneça firme no Senhor, e você vai testemunhar mais ainda as maravilhas do Senhor na sua vida. Algo que eu quero colocar diante de vocês. Vocês querem viver o sobrenatural de Deus? Vocês querem testemunhar algo grandioso na sua vida? Se entrega. Comece uma semana assim diferente de tudo que você já viveu. Uma semana voltada para o Senhor. Tapa sua boca para as coisas ruins, para as murmurações, para as coisas negativas, e comece a profetizar bênção na sua vida, mesmo em meio às dores, às tribulações, mesmo espinho na carne, mas começa a glorificar o nome de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, faça-me de novo, eu quero viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para mim, Pai. Você vai viver, e eu creio e tenho certeza que você vai estar aqui neste altar testemunhando daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Você vai testemunhar, mas muda, é mudança, modifica tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos viver para agradar ao Senhor. As minhas palavras têm agradado ao Senhor, a minha mente, meus pensamentos, a minha vida, o que eu tenho vivido tem agradado ao Senhor. O que tem fluído de dentro de mim tem agradado ao Senhor. Não dá para mudar. Temos que mudar sim. É dia após dia uma luta.
é a carne. Mas eu creio que se estamos com o Senhor e nós colocamos nossas vidas diante dele, nós vencemos essa carne. E o Espírito Santo de Deus vem e nos transforma e nos renova. E o bálsamo do Senhor vem sobre as nossas vidas. E o milagre acontece. Oh Deus, as portas se abrem. Oh, aleluia. Oh Deus. É o viver novo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque será que a igreja não tem vivido essas mudanças? Não tem visto mais esses milagres? Porque muitas igrejas não têm sentido a presença do Senhor e vivido coisas grandiosas. O que tem impedido? O eu, a minha carne. Mas forte sou do Senhor. A igreja dele é forte do Senhor. E eu estarei com vocês eternamente. E onde estiveres, eu te abençoarei, porque eu estou com vocês, onde vocês colocarem os pés. Aleluias. Vitor, vamos louvar aquele lá. Vamos colocar de pé, igreja.